Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho dessa quarta-feira está em Mateus 11, de 28 a 30. Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Senhor, purificai meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Venha para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso de seus fardos, e eu lhe darei descanso. Carregue a minha carga e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos tempos que Jesus viveu aqui na Terra, existia as leis dos homens, a antiga aliança, ou a religião deles, naquele tempo, o judaísmo, era um fardo pesado. Por isso que Jesus disse que o jugo dele é leve. O jugo era um pau, botava no pescoço para carregar o peso. E aquele pau no pescoço doía muito, porque o peso, quando era pesado, aquela canga doía no pescoço. Por isso Jesus fala, meu jugo é leve. Os homens oprimiam uns aos outros nos tempos de Jesus, como também hoje, né? E colocavam leis, tudo na base das leis, para você cumprir as leis. Era tão pesado que os ricos conseguiam viver, porque pagava para as pessoas pobres fazer por eles. Cuidar de doente, cuidar do pobre, do aleijado, de acolhimento, essas coisas, eles pagavam as pessoas para fazer isso. Veja que religião, que lei, que tudo difícil de entender, né? Tinha que pagar, porque eles não conseguiam, não tinham coragem de fazer, os ricos. E os pobres, às vezes não dava conta de tudo, né? Porque tinha que trabalhar para viver e tudo, não dava conta de fazer. E era por isso que era excluído da religião, porque achava que estava perdido, estava no inferno, porque não cumpria os rituais dos homens. Infelizmente, o mundo é assim, e vai ser assim sempre, e vai acabar assim. As leis é quem destrói as coisas, a espiritualidade do ser humano. Por exemplo, mesmo hoje em dia, no mundo de hoje, trazendo esse evangelho para o mundo de hoje, né? Essas leis de hoje que oprimem a pessoa, tira a pessoa do caminho de Deus. Por exemplo, essa ideologia de gênero que quer botar nas escolas, por exemplo, tira a pessoa do caminho de Deus. Porque o professor que ensinar essa desgraça para uma criança, e essa criança vai aprender essa desgraça e vai ficar desgraçada. Vai ficar sem a graça de Deus. Vai se criar sem a graça de Deus porque aprendeu na escola uma lei que não vem de Deus, lei mundana. Você veja que a coisa não ficou lá 2000 anos atrás, não. A
A coisa vem se enrolando até o final, até Jesus Cristo voltar e implantar o teu reino para todos. Quem merecer, que fizer por donde. Porque hoje tem leis, é tudo na base das leis. Se você não obedecer, você está preso, você está condenado. Meu irmão, não é fácil não. E a gente não pode obedecer leis que não obedecem a Deus. Nós cristãos temos a obrigação de obedecer a lei de Deus, não a lei dos homens. Ah, mas eu vou preso, não sei o que, se eu não obedecer me prende. Que prenda. Prenderam Jesus, que é santo, não tinha pecado, pior nós. Meu irmão, minha irmã, o perigo todo, sabe o que é? É a gente não é a gente ser preso nas cadeias deste mundo, não. Que passa. É a gente ser preso nas cadeias do inferno para sempre, eternamente. O perigo é esse. A gente cumprir esses rituais que os homens querem que a gente cumpra hoje, no nosso mundo de hoje, nós estamos perdidos. Nós vamos para o inferno, porque não tem salvação. Uma pessoa que ensina uma desgraça dessa por filho, pelo amor de Deus. E outras leis aí que estão por aí, se desenrolando, e a gente, infelizmente, fica sem saber o que faz. Essas leis que querem aprovar aí para matar a criança no ventre da mãe, coisa grave. Coisa grave. Então a gente, como cristão, não pode obedecer esse tipo de lei. Temos que ser fervorosos na fé e valente no bom sentido. Dizer não a essa perversidade que acontece em nosso mundo de hoje. Lei de abençoar pares de homossexuais, por exemplo. Não podemos obedecer esse tipo de lei. Não vem de Deus. Isso é um pecado grave. Muito grave, não é pouco não, é muito grave. É grande. Então, um cristão deve obedecer esse tipo de lei. Ah, mas foi o Papa que botou, que assinou o documento, problema dele. Você não é obrigado a obedecer, mesmo que ele tenha assinado. Ele não é Deus. Ele é um chefe da igreja que está fazendo coisas que não devia fazer. Fazer o quê, né? Eu não mando nele. Ele vai mandar em mim nesse sentido também. Eu obedeço a ele se ele estiver obedecendo a Deus. Se ele não estiver obedecendo a Deus, eu não posso obedecer a ele. Então é assim, meu irmão. Porque tem uns ignorantes, os católicos ignorantes, que ficam dizendo que a gente está contra o Papa. Não está contra ninguém. A gente está contra os erros dele. Isso é errado. Não somos contra ele, não. Ele é o Papa da igreja. Agora, se ele errar, eu não sou obrigado a compactuar com o erro dele, não. Sou obrigado a dizer não. O Senhor está errado. Vamos caminhar por outro caminho. Felizmente é assim. Não podemos ser conivente com os erros dos outros, né? Para agradar. Isso é omissão, meu irmão. Isso é omissão. Omissão é pecado grave. Não se omita, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não tenha medo das leis desse mundo. Obedeça às leis de Deus, porque é a lei de Deus que vai nos levar para o céu. A lei dos homens também tem que obedecer, tem que obedecer, desde quando a lei dos homens esteja de acordo com a lei de Deus. Nós somos obrigados a obedecer, senão nós vamos para a cadeia. Verdade. Mas quando essa lei está desobedecendo a lei de Deus, não tenha medo, não obedeça. Vai preso? Vai, não tem problema. Um dia sai. Mas não podemos obedecer, porque se nós obedecer, a gente vai se perder. Que Deus nos dê força, meus irmãos, porque
Tá vindo uma enxurrada de coisa ruim por aí, de notícias ruins, coisa que vai acontecer dentro da igreja. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente, cheio do Espírito Santo, para que a gente seja forte e passe a viver de acordo com a vontade de Deus e não a dos homens. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.